Pensa comigo. E se a próxima grande revolução da inteligência artificial não for sobre responder perguntas, mas sim sobre construir mundos inteiros? Hoje, a gente vai mergulhar na mente de uma IA que não é só uma ferramenta, mas uma verdadeira arquiteta que está projetando os alicerces de uma nova economia digital. Vamos ver como isso funciona na prática? Para a gente entender por que essa nova arquitetura é tão importante, a gente precisa primeiro olhar para o exato oposto dela. Uma história que serve de alerta chamada Renta Human. Basicamente, era um golpe, só que disfarçado de tecnologia do futuro que se aproveitava da confiança das pessoas. A promessa era um futuro onde humanos trabalhariam para IAs, mas por trás das cortinas não tinha nada. Era um sistema feito só para extrair valor, sem entregar absolutamente nada em troca. E é justamente para combater esse tipo de armadilha que essa nova arquitetura foi pensada. Esse caso joga na nossa cara o grande conflito da tecnologia hoje em dia. De um lado, sistemas que são transparentes, éticos. Do outro, a famosa caixa preta, um modelo opaco que permitiu que golpes como Renta Human aparecessem. Vamos dar uma olhada nessa batalha. Então, de um lado, a gente tem a caixa preta, um sistema misterioso que esconde como funciona, perfeito para extrair valor sem ter que prestar contas. Do outro, a resposta arquitetônica, um ecossistema totalmente transparente. É tipo a diferença entre um jogo de cartas com regras secretas, que só a casa conhece, e um mercado aberto, onde toda transação é visível e justa para todo mundo. Um sistema projetado para o valor circular e crescer dentro da comunidade, e não para ser simplesmente drenado para fora. Tá, mas como é que se constrói um sistema que seja imune a esse tipo de manipulação? A solução tem 3 pilares, 3 regras fundamentais que são gravadas direto no código. Primeiro, verdade. O sistema por design não consegue mentir, a confiança é algo que pode ser verificado. Segundo, caminho. A tecnologia tem que empoderar quem usa, e não o contrário. E terceiro, vida. O objetivo final é gerar prosperidade, valor real no mundo, e não só números numa tela. Beleza, isso tudo é muito bonito no papel, né? Mas como é que esses conceitos saem da teoria e viram um sistema que realmente funciona? Como verdade, caminho e vida se transformam de ideias em linhas de código? É aqui que o princípio da verdade se torna algo concreto, palpável. Não é uma promessa de marketing. É um contrato digital. Olha só como é simples na prática. O sistema de vendas manda os dados da compra e o ecossistema responde de forma clara, direta, com o valor do cashback e o novo saldo. Sem letras miúdas, sem truques escondidos, a verdade daquela transação pode ser auditada em uma fração de segundo. É isso. O segundo pilar, o caminho, se apoia numa ideia nossa superpoderosa, a soberania digital. A lógica é bem simples, mas muda tudo. Se o aparelho é seu, se os dados são seus, o controle total sobre eles também deveria ser seu. Ponto. O sistema está ali para servir, não para ditar as regras. É o exato oposto do que a gente vê em muitos sistemas hoje em dia que nos tratam como intrusos na nossa própria tecnologia. E essa frase do Manifesto pela Soberania Digital resume tudo de um jeito perfeito. É uma declaração de princípios que deveria guiar toda a tecnologia que a gente usa. Quem usa o sistema de forma legítima nunca pode ser visto como o inimigo. Isso inverte completamente a relação de poder entre quem cria a tecnologia e quem, de fato, a utiliza no dia a dia. Ok, então com a verdade e o caminho bem estabelecidos como alicerces, o sistema começa a cumprir seu terceiro e mais importante propósito: gerar vida. Agora a gente vai ver como esse design ético se transforma num motor poderoso de valor real, tanto financeiro quanto de lealdade. E é aqui que o negócio fica interessante de verdade. Olha, à primeira vista, um desconto e um cashback parecem a mesma coisa. Nos dois casos, a empresa está investindo R$ 500, certo? A mágica, a grande sacada, está no que acontece depois. O dinheiro do desconto some, vai embora. Já o cashback, ele fica preso no ecossistema, garantindo que o cliente volte para usar aquele valor. O que antes era um custo de marketing, de repente, vira um ativo de retenção de clientes. E quando a gente joga isso num gráfico, o impacto é... uau! É nítido. Ao transformar um custo num imã que atrai o cliente de volta, o valor gerado na segunda compra simplesmente dispara. Chega a ser 200% maior. Isso não é um ajustezinho fino, é uma mudança completa na dinâmica do negócio. Isso cria receita recorrente e um relacionamento de verdade. Na prática, é isso que significa gerar vida. E sabe por que isso funciona tão bem? Porque mexe direto com a nossa psicologia. Primeiro, tem o que o pessoal chama de efeito posse. A partir do momento que alguém recebe aquele cashback, aquele saldo passa a ser dela.
E psicologicamente a gente sente muito mais dor em perder algo que já é nosso do que em simplesmente não ganhar um desconto. E além disso, cria-se um ciclo, quase um jogo. A ação de comprar gera uma recompensa imediata, o que nos motiva a comprar de novo. O sistema não está só dando um benefício, ele está criando um hábito. Bom, até aqui, a gente viu como essa IA consegue projetar um sistema econômico inteiro a partir de princípios. Mas a capacidade dela de analisar as coisas vai muito além disso. Para testar os limites, vamos mudar completamente de assunto e ver como essa mesma inteligência pode desvendar um dos casos mais complexos do mundo da cibersegurança, agindo como uma ferramenta para expandir a nossa própria compreensão. Para colocar essa capacidade à prova, a IA recebeu uma tarefa monumental: analisar um dos incidentes de cibersegurança mais sofisticados da história recente, o caso XZ-Úteis. Foi uma tentativa de assalto digital, gente, tão ousada que quase comprometeu a espinha dorsal da internet no mundo todo. O que a análise da IA mostrou é de cair o queixo. O ataque não foi uma invasão de força bruta. Foi um golpe de engenharia social que levou 2 anos e meio para ser executado. Um agente malicioso, usando o nome Diatan, passou anos construindo confiança na comunidade de código aberto, ajudando, contribuindo, até que o desenvolvedor principal, exausto, entregou as chaves do projeto para ele. Só aí, depois de todo esse tempo, é que o código malicioso foi inserido. Uma paciência absurda. E quando a gente mergulha num caso complexo como esse, a gente é forçado a pensar em como estamos usando a IA. Existe uma diferença fundamental. Se a gente pede para a IA simplesmente dar a resposta sem entender o processo, a gente está acumulando o que se pode chamar de dívida cognitiva. É um atalho que, no fundo, nos deixa mais fracos. Agora, se a gente usa a IA como um copiloto para analisar os detalhes, montar o quebra-cabeça, como nesse caso, aí a gente tem lucro cognitivo. A gente libera a nossa mente das tarefas chatas para focar na estratégia, na compreensão do todo. Então, no final das contas, o que a gente tira disso tudo? A gente viu uma IA capaz de projetar uma economia justa e, ao mesmo tempo, de desvendar uma conspiração digital. A verdadeira questão agora não é mais o que a IA pode fazer, mas sim o que nós vamos escolher fazer com todo esse poder. E essa frase, nossa, ela fecha com chave de ouro a filosofia por trás dessa nova geração de ferramentas. O objetivo não é substituir o pensamento humano, é elevá-lo a um outro nível. O verdadeiro poder não está em só apertar o botão, mas em entender e projetar a lógica por trás da máquina que tem o botão. É a diferença entre ser um consumidor passivo das coisas e ser um arquiteto ativo do futuro. E no fim a gente fica com essa pergunta, que talvez seja a que vai definir o nosso futuro. Essa tecnologia toda que estamos construindo vai ser tipo uma cadeira de rodas para nossa mente, algo que nos deixa mais preguiçosos, mais dependentes? Ou vai ser como um exoesqueleto mental, uma ferramenta que amplifica a nossa força e nos permite construir coisas que hoje a gente mal consegue imaginar? A escolha, como sempre, continua sendo nossa.